Com a palavra, Dr. Wilson, que terá até 1h30 para promover a defesa do réu. Inicialmente, é com grande satisfação que dirijo meus cumprimentos à excelentíssima senhora doutora Lilian Malgarini, digníssima juíza de Direito da Comarca de Peruíbe e presidente dessa sessão plenária do Tribunal do Júri. Pessoa que trabalha diuturnamente na busca da justiça e da paz social, agindo sempre com total imparcialidade. De igual modo, receba minhas saudações à ilustríssima senhora doutora Júlia Nagano, digníssima representante do Ministério Público, a quem hoje cabe o papel de acusação. Minhas saudações e reconhecimentos ao senhor doutor Antônio Lousada, nessa sessão, com o papel de assistente da acusação. Minha saudação especial ao ilustríssimo senhor doutor Caércio de Deus, competentíssimo advogado, ferrenho defensor da justiça e da paz social. É motivo de muito orgulho, mais uma vez, dividirmos a tribuna da defesa. Nossos reconhecimentos a todos os serventuários do Poder Judiciário, pois impossível seriam nossos trabalhos sem a dedicação e a presteza dos senhores. Nossos agradecimentos à Polícia Militar, garantidora da ordem e segurança não só dessa sessão plenária, mas de toda a nossa sociedade. Ao público em geral, nossas saudações, de forma particular aos alunos do curso de Direito da Faculdade de Peruíbe. E quebrando totalmente o protocolo, quero nessa oportunidade render apenas não saudações, mas os meus sinceros e profundos agradecimentos ao Dr. Alexandre Neves Lopes, idealizador, orientador e grande incentivador dessa atividade. Não posso também deixar de agradecer à Faculdade de Peruíbe, na pessoa do coordenador do curso de Direito, Dr. Rutinaldo Bastos, que desde o início apoiou e incentivou a realização desse evento. Muitíssimo obrigado. Vou descer. Não poderia ser diferente. Por último, as minhas saudações aos senhores jurados. Senhoras e senhores jurados, minhas saudações. Hoje deixaram seus afazeres pessoais, profissionais, para aqui, neste plenário, representarem democraticamente a nossa sociedade. Em vossas mãos, senhoras e senhores, está o destino de um homem, a vida de um ser humano. Peço a todos que ouçam com atenção todos os fatos, e de acordo com a vossa consciência e o vosso senso de justiça, decidam. Senhor, começarei essa defesa com uma pergunta. O que é crime? Sei que os senhores estão incomunicáveis e que não podem me responder. Para ajudar a reflexão de vocês, eu vou trazer não uma construção retórica falaciosa como faz a mas sim o que a doutrina entende por crime. Portanto, peço um pouquinho de paciência de vocês, mas eu vou definir o que é crime doutrinariamente. A doutrina define como crime qualquer conduta humana que esteja contrária a uma norma penal e que, portanto, está sujeito a uma pena. Numa análise inicial e superficial, podemos afirmar que crime nada mais é do que a violação de um direito jurídico penalmente protegido. A vida, a liberdade, a integridade física, bens patrimoniais são exemplos de bens protegidos penalmente. Para que exista um crime, sob o aspecto formal, sob o aspecto legal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. O fato deve ser típico, antijurídico e culpável. Senhoras e senhores,
para que haja um crime, é necessário, em primeiro lugar, que haja uma conduta humana de ação ou omissão, caracterizada criminosamente e, portanto, que exige uma sanção penal, que tenha uma pena. Contudo, senhores, nem toda conduta, nem todo comportamento constitui uma infração penal. Somente aquelas que estão descritas na lei penal podem ser consideradas como delitos. Vou dar um pequeno exemplo para os senhores. Alô? Alô? Se um sujeito subtrai para si a própria carteira, ele não está cometendo um crime. Porque essa conduta não se adequa, não se ajusta ao tipo penal. Porque, conforme prescreve o artigo 155 do Código Penal, o furto é subtrair coisa alheia, desculpa, senhores. Vou beber um pouco d'água. Portanto, senhores, a conduta ela deve ser a correspondência exata daquilo que a lei prevê. Então, se o cidadão subtrair para si coisa alheia, ele será enquadrado no crime do furto 155. Se a sua conduta não se enquadra exatamente o que prescreve a lei, ele não comete crime. Prossegue a doutrina, senhores. Não basta que o fato seja típico para a existência do crime. É necessário que ele seja antijurídico. É necessário que ele seja ilícito. Em outras palavras, é preciso que esse crime seja contrário ao direito. Às vezes, o fato praticado pelo agente pode até ser típico, como no caso em tela. Porém, ele tem uma justificativa legal. Ele não será considerado crime. O fato será atípico, pois a ação, a conduta do agente é para preservar um bem maior. Senhores, a lei diz que nessas situações podemos contrariar o que diz o tipo penal. São as ditas justificativas, que embora a defesa não considere, ache pequeno, mas vocês tenham essa ciência. As justificativas para que possamos contrariar o tipo penal está lá no artigo 23 do Código Penal, que diz o seguinte, senhores: não há crime quando o agente pratica o fato, 1, em estado de necessidade. 2, em legítima defesa, que é o caso de Lermando. E 3, em estrito cumprimento do seu dever legal, no exercício regular do direito. Senhores jurados, a acusação insiste em dizer que temos que nos ater aos fatos, e é isso que nós faremos aqui. E eles nos mostram que o Estado não pode estar em todos os lugares a qualquer tempo. O Estado, a lei nos garante que, na ausência da possibilidade de ação do Estado, o cidadão que é agredido, que é ofendido, tem o direito de revidar. Ele tem o direito de se defender. Pois se esse cidadão ficar aguardando o Estado agir, pode ser tarde demais. E o bem que esse cidadão, porventura, perderá, pode ser irreparável, como é o caso de Lermando. Se não reagisse à injusta agressão, ele não estaria aqui. Quem estaria aqui era Euclides. Vejam, senhores, isso não são teses minhas, isso são teses da doutrina. É isso que o direito faz, é isso que o Estado faz. Ele regula a nossa sociedade. O Estado não consegue atuar de forma uniforme, e muito menos dentro de uma residência. Por isso, senhoras,
Quando nós estamos no aconchego do nosso lar, nos sentimos seguros. E toda e qualquer ameaça a essa integridade do nosso lar, ou dos bens tutelados pelos direitos, a gente pode defender sim. Ainda seguindo a orientação da nobre colega Julie Nagano e do Dr. Antônio Lousada, nos atendo única e exclusivamente aos fatos, eu gostaria de colocar os fatos como eles verdadeiramente são. Para fazer isso, repito, não farei nenhuma construção falaciosa aqui para os senhores. Eu vou pedir para que os senhores abram o processual 06 de 2015, nas suas páginas 17 a 20, as quais passo a reproduzir para que todos tenham conhecimento. Aqui sim, senhores, estão os fatos. Aqui sim é o dia do embate. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Julgar os acontecimentos do dia 15 de agosto. E não questões extra. Como falaciosamente eles alegam. Porque eles dizem que a gente tem que se ater aos fatos. Mas os argumentos não são dos fatos. Não entendo, é contraditório. Mas enfim, cada um com a sua tese. Farei agora para os senhores, na íntegra, a leitura dos acontecimentos. Vejam, e essa é a versão apresentada por Dilermando, por Ana, por Dinorá? Não. Isso aqui é o que consta nos autos. A investigação policial está aqui. Aqui. Doutora é Julie, relato, por favor, a palavra está com a defesa. Deixo claro, senhores. Aqui está o relato da investigação policial. Aqui está o que faz parte da denúncia da acusação. E não a retórica falaciosa apresentada pela acusação. Vamos aos fatos, senhores. Por favor, prestem atenção e gostaria que vocês acompanhassem o que aconteceu naquele fatídico. Eram 10 horas da manhã do dia 15 de agosto, na casa 214 da Estrada Real de Santa Cruz, Piedade, em Piedade. Dilermando e Ana acabavam de tomar o café da manhã, acompanhados do irmão dele, Dinorá, e dos filhos dela, Luiz e Solon. Euclides, toca a campainha. Foi atendido por Dinorá. Perguntou pela mulher e os filhos. E logo foi se adiantando, subindo as escalas, enquanto comprimia a arma em seu bolso. Quando entrou na sala de jantar, estava vazia. Dinorá teve tempo de avisar o irmão da chegada de Euclides. Ana se escondera nos quartos de empregado. E Dilermando subira rapidamente ao seu quarto para se vestir, pois não queria receber Euclides de mangas de camisa. Euclides, perguntando por Dilermando, atravessa a sala correndo e gritando: "Vim para matar ou morrer!" A voz de Euclides ecoava, assustadora, por toda a casa. Do quarto, Dilermando ouvia os gritos de Euclides. Abotoava-se para voltar à sala. Vejam, senhores, eu estou lendo o que o inquérito policial apurou e o que consta nos autos como os fatos. Eu não estou criando, isso não é criação minha. Volto. Do quarto, Dilermando ouvia os gritos de Euclides. Abotoava-se para voltar à sala quando a porta se abriu com um violento pontapé. Euclides surgiu com fisionomia transtornada, de revólver em punho. Imediatamente, o escritor gritou, atirou, atingindo o rapaz na virilha direita. E vociferava: "Bandido, desgraçado, mato-o!" Vejam, senhores. A intenção de ferir Dilermando em predeterminada região era evidente. O rapaz tentou subjugar o agressor, desarmá-lo. Não conseguiu. E foi novamente, senhoras e senhores, atingido, desta vez no peito. Dinorá, que havia acompanhado Euclides desde a sala e ouvira sacar o revólver, interferiu, tentando desarmá-lo. Entraram em luta corporal. Dinorá conseguiu desvencilhar-se do agressor e correu ao outro quarto em busca de uma arma. Euclides perseguiu perto, fez pontaria e atirou em sua nuca pelas costas. Veja o senhor, não sou eu que estou dizendo, está nos autos. Dinorá,
e atirou alvejando na nuca, a queima-roupa. Dilermando presenciou o irmão cair gravemente ferido. Euclides fazia movimentos bruscos, acompanhado de gritos, insultos. Tinha os olhos esbugalhados, espumava, completamente alucinado. Num esforço desesperado, Dilermando reuniu forças para erguer-se e apanhar o seu revólver que estava sobre a prateleira. Dirigiu-se à porta do quarto e viu Euclides de costa. Na passagem dos corredores para a sala, agitado, olhando de um lado para o outro, como se procurasse alguém. Naturalmente, a esposa e os filhos que estavam escondidos. Dilermando, que tinha exímia pontaria, atirou somente para intimidar o escritor, sem pretender alvejá-lo. Não queria contê-lo e queria apenas contê-lo e fazer cessar o tiroteio. Euclides reagiu, tentou acertar Dilermando novamente, mas desta vez o tiro não saiu. Assustado, o rapaz mirou no pulso de Euclides e disparou. Vou ler vagarosamente. Mas, ainda assim, ele não perdeu os movimentos e atirou novamente, atingindo Dilermando nas costas, o que lhe provocou imensa dor. Ferido triplamente e na iminência de morrer, Dilermando atirou em Euclides e acertou no ombro. Como ele não parava de vociferar, o jovem tenente disparou outra vez, ferindo Euclides, que ainda andou até o jardim e caiu. Veja, senhores, o senhor Euclides andou até o jardim e caiu, acionando o gatilho ainda, e pronunciando palavras desconexas. Neste momento, Solo chega ao corredor dos quartos dos empregados, onde achava-se escondido. Ao ver o pai caído, pegou o seu revólver e tenta disparar contra Dilermando, que conseguiu dominá-lo até a aproximação de Dinorá. Este, apesar de ferido, desarmou-o. Segundo a declaração de Ana, ao avistá-la, Dilermando disse, ainda na soleira da porta, sim, Aninha, acabo de matar o seu marido, em defesa própria. Dilermando se abaixou e disse a Euclides, que loucura foi essa? Veja o que o senhor fez. Eu não queria matar. Ao que Euclides respondeu, odeio-te. Dilermando estava ferido nos pulmões, no diafragma, nas costelas, no fígado. Ainda assim, carregou o escritor até a cama. O sangue de ambos se misturavam por toda parte. Euclides da Cunha disse algumas palavras, perdoa-te, calúnia, intriga, fazendo com que o braço direito um gesto de quem pedia alguma coisa, vindo a falecer. Enquanto Ana ficou junto ao marido, Dilermando saiu à rua, pedindo socorro, solicitando às pessoas aglomeradas à sua porta que chamassem um médico. Pouco tempo depois, chegou o doutor, mas já era tarde. Senhoras e senhores, repito, está nos autos. No total, foram disparados 13 tiros. 7 de Euclides, 6 de Dilermando. O médico perguntou aos presentes o nome do falecido e ficou sabendo tratar-se de Euclides da Cunha. Ao indagar Dilermando se esse havia matado, ouviu como resposta, desgraçadamente, e para não morrer. Veja, abriu a camisa e mostrou aonde estava ferido. Senhoras e senhores, após essa breve explanação, com a teoria do crime, as excludentes de licitude, a legítima defesa, tudo isso previsto na lei, Código Penal, doutrinas, tudo aqui. Mas a descrição exata, fiel, que consta nos autos, do policial e a denúncia para esse tribunal do júri, peço aos senhores que avaliem os fatos com o rigor da lei. Senhoras e senhores, em momento nenhum, Dilermando queria matar. Dilermando nunca quis matar Euclides. Agora, o senhor Euclides, sim. O senhor Euclides já chegou
de Armando, gritando: vim para matar ou morrer. E quem atira primeiro? E quem atira primeiro? Quem atira primeiro é Euclides. Doutora Júlia, Olha, por favor. eu peço aos senhores, quem atira primeiro é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha que atira primeiro. Isso consta nos autos. A senhora não estudou os autos? Os autos que foram ditos pelo acusado. Senhoras e senhores, colocada a teoria do crime, colocada os atos, eu gostaria de fazer algumas argumentações também. Foi dito aqui nesse plenário, pelo acusado de Armando, que ele conheceu Ana em uma pensão. Uma pensão, senhoras e senhores. Pergunto-vos, será que a pensão, uma pensão, é o lugar apropriado para que, como aqui coloca a acusação, uma família viver? E não digo isso com preconceito não, porque existem pessoas que por falta de condição financeira, são obrigadas a morar numa pensão, que é moradia coletiva. Senhores, não era o caso de Euclides da Cunha. Como um homem que se diz intelectual, de reputação ilibada, parte para um trabalho, como a acusação nos ajudou, 5.000 quilômetros distante, e larga sua família sem qualquer condição de subsistência. Eles não falam, mas Euclides partiu para o Acre e deixou Ana e seus 2 filhos sem dinheiro para alimentação, senhoras e senhores. Ana viveu por muito tempo de favor na casa de um amigo, de um conhecido, conseguiu uma vaga da pensão. Vejam, senhoras e senhores, o principal autor desse enredo fatídico é o de Euclides da Cunha. Se ele tivesse dado um lar para Ana, tivesse dado uma casa para Ana, ela não teria ido a uma pensão. Ela não teria conhecido um outro homem, se apaixonado por outro homem. Eles vêm me falar de família? Que família é essa? Que pai responsável é esse que abandona os filhos e as mulheres? Ah, se precisar de alguma coisinha, pega com fulano. Senhoras, não é possível admitir essa tese. Ana e Euclides não eram felizes no seu casamento, senhoras e senhores. Toda a sociedade sabia disso. Euclides possuía um caráter arredio, focado apenas e preocupado única e exclusivamente com a sua carreira profissional. Não dispensava um carinho sequer à sua mulher. Abandonava, deixava. Era um verdadeiro inferno o casamento. Todos os senhores conhecem o rigor que existe para que qualquer cidadão possa ingressar e seguir uma carreira militar. O senhor Dilermando, que aqui está, apontado aqui como vilão da história, iniciou a sua carreira militar aos 17 anos, na mais baixa patente, ou seja, era um soldado raso, um cadete. Hoje, senhoras e senhores, Dilermando é 2º tenente das Forças Armadas brasileiras. Sabe como é que se conquista isso, senhoras e senhores? Com dedicação, com conduta reta. Se a pessoa tiver qualquer desvio, ele não fica nem 1 ano no exército. Todos vocês sabem. Dilermando nunca teve uma repreensão durante toda a sua estada no exército. Até hoje, senhores, que ele não foi desligado. Porque, sendo absolvido nessa noite, amanhã ele estará de novo a serviço das forças militares. A conduta do senhor Dilermando sempre foi irrepreensível. Até esses dias fatídicos, nunca tivera numa delegacia de polícia. Nunca fora parte num processo judicial.
Os fatos, senhores, comprovam que o senhor Dilermando, militar, exímio atirador, campeão brasileiro de tiros, que tinha uma arma em casa sim, carregada, municiada, porque isso é praxe. Todos os militares têm, até para a sua segurança, uma arma em casa. E é evidente que essa arma tem que estar carregada, pronta para, se necessário for, ser usada. Como foi o caso. Se essa arma não estivesse lá carregada, essa hora quem estaria aqui no banco dos réus era Euclides da Cunha, não Dilermando. Repito que o grande autor dessa verdadeira tragédia é o senhor Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fosse um cidadão tão eficiente na sua família como fora profissionalmente, Ana não se encantaria por outro homem. Ana seria fiel a Euclides. Agora, o discurso da acusação me trouxe algumas reflexões. Senhoras e senhores, a nossa sociedade, ela vive num constante processo de transformação. As coisas mudam. Hoje, o conceito de família é um. Amanhã, o conceito é outro. Não existe nada mais arcaico e reacionário do que a tese levantada pela acusação, senhores. Sabemos que jamais seremos felizes num casamento onde não haja amor. Por que Euclides da Cunha não deu o divórcio solicitado por Ana? Uma pergunta. Euclides da Cunha, desde o início do relacionamento extraconjugal de sua esposa, tinha conhecimento. Sim, senhores. Ele não passou 4 anos, como disseram aqui, sendo enganado nos senhores. No momento em que ele voltava de sua viagem, ele recebeu uma carta de Ana. Nessa carta, como parcialmente descreveu aqui a acusação, Ana dizia assim, que se ele não desse o divórcio, que ele ficasse por lá, porque agora ela era feliz. Agora ela era feliz. Se ele não era suficiente, não tinha capacidade nem de manter a família, a subsistência da sua família, para que serviria Euclides? Não entendo. Senhores, a esposa amar um outro homem é porque houve um vácuo na relação. Houve um desgaste. E ninguém está condenado aqui, senhoras e senhores, a passar o resto da vida com a pessoa que não ama. Ninguém é obrigado a manter uma família pela aparência. Não, senhoras e senhores. Todos nós temos a liberdade de buscar a nossa felicidade. Eu gostaria que aqui nesses... Como é que é aqui? Código de Danos Morais, na ética, na Bíblia Sagrada, mostre para mim, senhores e senhoras, onde está escrito que adultério é crime. Qual é a pena para o adultério? Qual é a pena? Não tem, senhoras e senhores. Nós estamos aqui para julgar um assassinato, que foi um fato atípico, senhoras e senhores, que está prescrito aqui, senhoras e senhores. Não existe bem maior a ser tutelado no direito que não seja a nossa vida. Imaginem, senhores, aceitariam passivamente alguém chegar e atirar? Dilermando teve a capacidade de suportar 2 tiros ainda. Quando percebeu que de fato Euclides fora para acabar com a sua vida, ele percebeu que isso estava na iminência de acontecer, aí ele resolveu se armar. Aí ele foi buscar a sua arma. Vejam, senhores, mas ainda assim, gravemente ferido, em nenhum momento Dilermando tinha a intenção de matar Euclides. Vejam, senhores, está escrito nos autos. O primeiro tiro disparado por Dilermando foi na parede, para ver se conseguia assustá-lo, para que Euclides soubesse
Dilermando estava armado. Não foi suficiente. Dilermando atirou novamente, dessa vez do outro lado, na outra parede. Não como disseram aqui. O segundo tiro também não foi em Euclides da Cunha. Não foi. A resposta de senhor Euclides, ao invés de se assustar, de cessar aquela insanidade, foi novamente atingir Dilermando. Não restou outra alternativa, senhoras e senhores, a Dilermando, que não fosse atirar. Mas ainda assim, exímio atirador que é, poderia, no primeiro disparo contra Euclides, ter ferido mortalmente. Poderia ter dado um tiro na cabeça, poderia ter dado um tiro no peito. Não, senhores. Dilermando não tinha a intenção de matar. Dilermando acertou no pulso, acreditando que, imobilizando o pulso, cessaria o tiroteio, cessaria essa tragédia. Não, senhores. Ainda com o pulso ferido, o senhor Dilermando, mais uma vez, recebeu um tiro de Euclides da Cunha. Dilermando não teve dúvidas que morreria. E para não morrer, ele sim, deferiu um tiro fatal em Euclides da Cunha. Senhoras e senhores, como eu disse há pouco, não há no Código o crime de adultério. Senhoras e senhores, o nosso direito não autoriza ninguém a lavar a nossa honra, ou a honra de quem se sente ofendido, com sangue. O direito, senhoras e senhores, propicia se eventualmente o senhor for traído, não é matando o seu rival que o senhor vai trazer a sua amada de volta. Não é matando o seu rival que você vai reconstituir a sua família. Infelizmente, numa situação dessa, aquela família deixou de existir. Porque o casamento deve ser eterno enquanto dure o amor. É assim que deve ser o casamento. Não deve ser uma amarra. O direito oferece a possibilidade do senhor se separar, do senhor se divorciar, do senhor excluir a adúltera de vosso patrimônio, por exemplo, que foi adquirido na constância do casamento. A lei da guarida, isso sim, porque não é certo realmente você ter uma vida dupla. Agora, não é certo o que fez Euclides. Euclides, senhoras e senhores, tinha conhecimento desde da sua volta do Acre, do caso extraconjugal da sua esposa. No entanto, qual a atitude de Euclides? Manter as aparências, preocupado única e exclusivamente com a sua reputação, com o que a sociedade ia dizer do intelectual que havia sido traído. Essa era a única preocupação de Euclides, senhoras e senhores. Ele não estava preocupado com a mulher, que não amava mais, não estava preocupado com os filhos, era um pai ausente. É fato, todos sabem. Por que Dilermando, por que Euclides da Cunha não deu o divórcio, ou obrigou a abandonar a sua casa no seu retorno? Por que ele não obrigou a sair para a rua, chutada, se assim ele quisesse, com o fruto de um relacionamento extraconjugal? Porque ele poderia ter feito isso, senhoras e senhores. Ele sabia que o filho não era dele? Por que não o fez? Porque ele queria preservar a sua imagem. A imagem de homem sério, de família perfeita, de família feliz. Mentira, senhoras e senhores. Mentira. Esse homem era egoísta. Esse homem era egocêntrico. E não deu o divórcio para a sua mulher por receio do que iam dizer deles. Senhoras e senhores, reitero, o direito oferece outras alternativas. A traição
não pode dar o direito a ninguém de matar. Senhoras e senhores, levando para o lado religioso, como quer o nobre colega da acusação, reflitam. É um pecado? Não é autorizado por nenhuma religião matar. Agora vejam, senhoras e senhores, a justiça divina, ela se dá no dia do juízo final. A justiça divina é feita pelo ente maior. E é que faz a justiça? O que foi fazer Euclides lá com uma arma? Justiça com as próprias mãos? Foi isso que ele foi fazer. Tirar a vida de um cidadão. Não existe, nem nas religiões, amparo para a atitude de Euclides da Cunha. Para aqueles que defendem a tese moralista, como os danos morais, se bem que danos morais para o direito civil, não para o direito penal, né? Mas os danos morais, senhoras e senhores, como nós aprendemos na aulas de ética, ele deve ser aplicado pelo próprio indivíduo. A sanção moral, ela é interna. Se o senhor acha ou pensa que agiu imoralmente, não é a sociedade, não é o seu vizinho que vai julgá-lo, é a sua consciência, senhor, quem vai cobrar. Um nobre colega acha que por apelo moral ele pode matar? Não pode, senhor. Moral cobrada internamente. Já estou encerrando. Não sem antes, senhores, pedir para que os senhores imaginem qual seria a reação. Estarem no aconchego dos vossos lares, tomando um café da manhã, um desequilibrado invade a sua casa. Disseram ali, abriram a porta. Tudo bem, abriram a porta. Mas depois arromba o seu quarto com um pontapé, arma em punho, e antes de qualquer reação, te atira, te agride. Pensem, senhoras e senhores, qual seria a vossa ação? Será que os senhores viraria para ele atirar no outro lado? Jesus Cristo virou a face para bater. Agora, duvido que qualquer um ser humano que veja a sua vida em risco, não vai se defender, não vai reagir. Eu gostaria, antes de encerrar, de fazer uma citação da escritora Luísa Maggi, que também é promotora de justiça. Portanto, na maioria das vezes atua do lado da acusação. Mas é um texto interessante, eu gostaria de ler para os senhores. Não se pode obrigar ninguém a gostar de ninguém, nem impedir que o amor se realize quando ele, espontaneamente, aparece. Duas pessoas têm o direito de permanecer livre, mesmo assumindo os compromissos de uma relação conjugal. Desde que a escravidão foi banida, ninguém mais pode considerar-se proprietário de outra pessoa. Isso também vale para as mulheres e para os homens que se casam. Senhoras e senhores, não esqueçam, o maior bem tutelado pelo direito é a vida. Por isso, senhoras e senhores, peço a absolvição do senhor Dilermando. Passo a palavra para o meu colega assistente de defesa para que ele utilize o tempo restante.